Nós vamos agora diretamente para o município de Quixadá, conversar com o nosso amigo Vanderlei, ao vivo aqui no nosso Ponto de Vista, jornalista Vanderlei Barbosa aqui no nosso programa, falando um pouquinho sobre Quixadá, sobre essa conjuntura da Terra dos Monólitos também para o ano que vem, como é que ele avalia também o cenário hoje no município de Quixadá, como é que está a cidade querida, a Terra dos Monólitos. Ele vai dividir tela conosco a partir de agora. Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, prazer conversar com você ao vivo aqui no nosso Ponto de Vista, nesse feriado, Dia das Crianças, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Boa tarde, tudo bem? Pronto, boa tarde. Primeiro é um prazer, eu quero primeiro agradecer aí o carinho de vocês, essa grande TV que tem realmente, eu tenho dito que vocês são a melhor do Sertão Central. Parabéns pela organização, um abraço aí ao nosso Sérgio Machado e a todos vocês, que é uma equipe de profissionais de grandeza muito superior a muitos que nós vimos por aí. Vanderlei, eu queria começar, que você pudesse trazer um panorama para a gente, falando um pouquinho sobre Quixadá, como é que está a Terra dos Monólitos na sua visão, como é que você tem acompanhado aí esse momento, finalzinho já quase de 2023, como é que tem sido aí esses dias em Quixadá? Você que é um jornalista que tem um trabalho há muitos anos aí na Terra dos Monólitos, como é que você tem andado aí pelas ruas? Como é que está o nosso Quixadá? Diga aí. Olha, a minha linda cidade, eu costumo dizer que a minha linda cidade, ela é muito sofrida e maltratada, mas é uma cidade belíssima, de grandes potenciais que ela tem para o grande desenvolvimento, não só de Quixadá, mas também para somar com o nosso Sertão Central, e nós precisamos estar todos juntos, a nossa região. Quixadá é uma cidade que poderia realmente estar no outro patamar, uma das maiores cidades do Sertão Central. Nós precisamos desenvolver aquilo que nós temos de mais potencial na nossa cidade. Nós temos o turismo como um grande potencial, nós temos o agronegócio como um grande potencial, temos aqui os esportes radicais. Então, Quixadá é uma terra abençoada. Claro, nós somos irmãos, porque Quixadá pertenceu a Quixeramobim no passado. E nós precisamos estar de mãos dadas, nós, Quixadá e Quixeramobim, para desenvolver a nossa região, meu amigo. Pois é. Ô Vanderlei, eu queria tocar nesse assunto e aí você fica bem à vontade para destacar. Você esteve recentemente apresentando um programa aí na FM Central, salvo engano, e aí o programa teve que sair do ar, e aí muitos questionamentos vieram depois disso, por que o programa saiu do ar ou não. A minha pergunta vai justamente nesse sentido. Você tem dificuldade de inserção do rádio aí no município de Quixadá? Como é que tem sido essa sua luta aí nesses dias na Terra dos Monólitos? Olha, realmente aconteceu essa minha saída da FM Central, porque é muito difícil se fazer o jornalismo com seriedade. Nós temos aqui o papel de realmente levantar os problemas, os questionamentos da cidade, mostrar que é possível ser mudado. É preciso sair da mesmice. Nós temos um problema de mesmice, que entra prefeito, sai prefeito, entra vereadores, sai vereadores, e continua Quixadá com os problemas ficando ad eternos. Então, apontar erros, apontar caminhos, é muito difícil para um jornalista, porque, em regra geral, não quer que se fale nada, não quer que se cobre nada, não quer que se diga nada. Mostrar que a cidade está tudo bem, está tudo beleza, e não está. Uma administração, seja ela qual for, ela existe muitas carências, muitas dificuldades de realmente fazer com que a cidade cresça. E nós temos essa ânsia de querer fazer com que a cidade cresça. Como eu disse para você, nós somos uma cidade de 153 anos de existência, mas nunca nenhum prefeito dessa cidade apostou em desenvolver o turismo, e nós temos um grande potencial. Olha que coisa curiosa, nós temos a réplica da nossa galinha-choca, a famosa galinha-choca, lá numa cidade da China chamada Lushan. Nós temos numa praça o exemplar da nossa galinha-choca, que foi levado daqui em ano de 2010. Mas nós, na nossa praça, nós não temos aqui uma réplica da nossa galinha-choca, que tinha e tiraram. Então, você cobrar isso, você se torna inimigo do sistema. Por cobrar aquilo que está precisando, você acaba tendo dificuldade de caminhar.
E, no entanto, eu nunca peço nada para mim, como jornalista, nunca pedi nada para mim, nunca pedi emprego, nunca quis nada para mim, porque a minha vida, de certa forma, já está definida. Eu quero para a minha cidade, eu quero para as futuras gerações, eu quero que a cidade cresça, eu quero que não aconteça o que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade, que eu tive que sair de Quixadá porque não tinha emprego. É uma cidade carente naquela época, há 50 anos atrás. E, no entanto, hoje, 50 anos depois, eu tenho que mandar os meus 2 filhos embora de Quixadá, porque também não tem futuro para eles aqui, mesmo sendo uma cidade universitária. Olha que contraste. Nós somos uma cidade universitária, mas nós não temos a possibilidade que os nossos filhos possam ter uma vida melhor aqui. Eles têm que ir embora daqui, mesmo sendo uma cidade universitária. Então tem algo errado. Então, o que nós cobramos, o que nós pedimos ao poder público, e então o poder público fica incomodado. E por ficar incomodado, acaba fechando as nossas portas de uma forma até antidemocrática. Então, recentemente eu estava na FM Central com o programa A Voz da Cidade, um projeto que estava levantando os problemas da cidade, estava cobrando ao poder público. E, curiosamente, nós fomos tirados do ar porque o poder público, a gestão municipal, se achou incomodada porque estava se cobrando secretário, estava se cobrando o próprio prefeito, estava se cobrando as autoridades constituídas. Então, nós precisamos ter liberdade de imprensa para que possamos realmente... Se você fizer denúncias vazias, aí sim, aí você poderia dizer, o cara está fazendo denúncias vazias, está cobrando coisas que não existem. Não, eu só cobro aquilo que é necessário para a cidade. Eu só cobro aquilo que é importante para a cidade. Eu só cobro aquilo que é importante para o desenvolvimento de Quixadá. Então, como eu disse, Quixadá tem grandes potenciais, mas, infelizmente, a imprensa tem dificuldade de trabalhar por realmente incomodar o poder, porque vai cobrar o poder acordar. Simples assim. Ô Vanderlei, ao mesmo tempo em que você fala dessa dificuldade aí no rádio em Quixadá, vocês também lançaram recentemente um podcast que fala tem justamente essa pegada de conversar um pouco sobre a cidade e propor, acima de tudo, apresentar sugestões, colocar ideias na mesa, discutir, debater se vai ser viável, se não vai ser, se vai ser acatado, se não vai ser, mas pelo menos está discutindo, está debatendo, está colocando os problemas da cidade, as situações de uma cidade como Quixadá, como Quixeramobim, como Canindé, como dessas de perfil de médio porte do interior do estado, possuem e que precisam avançar para que a gente possa ter melhor qualidade de vida, para a gente conseguir morar nessa terra que a gente tanto ama. E vocês têm feito isso nessa nova oportunidade de comunicação que é o podcast. É um novo jeito de se comunicar, mas que também alcança um público bastante variado, né? Essa ideia do podcast de discutir a cidade, eu comecei com essa ideia lá no Sistema Monólitos, que é das mídias do prefeito. Mas consegui fazer poucos episódios porque realmente não se queria discutir a cidade. Levei esse podcast, essa ideia, para o Sistema Meio Norte, por onde eu também participei na FM Meio Norte. Também tive uma certa dificuldade porque é uma coisa curiosa, ninguém quer discutir a cidade, ninguém quer discutir os problemas. E aí surgiu umas novas mídias, que é o podcast. E juntei com outros colegas, o Pedro Neto, que foi um ex-secretário da administração atual, e também um outro colega jornalista, um grande colega, o Franzé Cavalcante, e resolvemos fazer esse podcast. E já estamos na primeira temporada com 10 episódios. Nós discutimos já o emprego na cidade que não tem, discutimos a cultura, que é importante a cultura da nossa cidade para somar com o desenvolvimento, discutimos, olha que coisa curiosa, discutimos aqui os órgãos da justiça que não existem em Quixadá. Veja só, se aconteceu um preso aí em Quixeramobim, aqui em Quixadá é a Delegacia Regional de Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Se acontecer um final de semana, um preso aí, um flagrante, o preso vai preso aí em Quixeramobim, ele vem para Quixadá. Quando chega aqui, o delegado de plantão vai expedir uma guia para que ele volte para Quixeramobim para fazer o exame de corpo de delito. Terminou o exame de corpo de delito, ele volta para Quixadá. Chegou em Quixadá, ele tem que fazer uma audiência de custódia, aí ele vai para Ibicuitinga. Lá em Ibicuitinga, vamos admitir que o juiz determinou que ele fique preso. Aí ele volta para Quixadá. Quando ele chega em Quixadá, ele vai para um presídio, talvez em Madalena.
Então, veja só, esse turismo judiciário que eu batizei é uma coisa absurda. Uma cidade de 90 mil habitantes, você mobilizar policiais, mobilizar viaturas, mobilizar todo um aparato do Estado para um simples preso em flagrante. Então, quer dizer, são esse tipo de perguntas que nós estamos questionando no podcast de Frente com a Imprensa, para mostrar que a cidade tem que acordar. As autoridades, elas precisam mudarem de postura, porque não é possível. Outra coisa interessante na área judicial, se acontecer um homicídio aqui em Quixadá, um atropelamento com morte, por exemplo, ou simplesmente vai ficar esperando que venha a polícia forense daí de Quixeramobim, ou o ML, o Rabecão daí de Quixeramobim. Então, se o Rabecão daí estiver em outra operação, em outra cidade, o corpo vai ficar estendido aqui no chão, apodrecendo por 1 hora, 4 horas, 5 horas, até que o Rabecão, que venha daí da cidade de Quixeramobim, até que a polícia forense venha daí para poder fazer a perícia, os primeiros levantamentos. Então, são esse tipo de questionamento que incomoda as autoridades. Porque mesmo a dificuldade, aqui, por exemplo, nós temos uma Justiça Federal, uma vara da Justiça Federal, mas nós não temos aqui o Ministério Público Federal. Então, se eu tiver algum problema em Quixadá com a Justiça Federal, eu tenho que ir a Limoeiro do Norte buscar o apoio do Ministério Público Federal lá em Limoeiro do Norte. Olha que coisa absurda. Tem uma vara da Justiça Federal, mas nós não temos aqui o Ministério Público Federal. Nós temos aqui uma vara da Ministério do Trabalho, mas nós não temos o Defensor Público Federal. Nós não temos aqui o Ministério Público do Trabalho. Então, são esse tipo de comportamento, são esse tipo de questionamento que eu costumo fazer e que incomoda. Porque eu mostro para a sociedade que nós precisamos mudar. Temos que sair dessa mesmice. Aqui nós temos grandes potenciais no turismo. O turismo nunca, como eu disse, nenhum prefeito em 153 anos, que vamos completar este ano, nesse mês, no dia 27 de outubro, nós vamos completar 153 anos de existência, nós não temos nenhum prefeito que resolveu desenvolver o turismo como forma de geração de emprego, que poderia gerar 10, 20 mil empregos diretos e indiretos. Nós temos aqui a segunda melhor rampa de voo livre do mundo. 8 dos 10 recordes mundiais de voo livre, simplesmente 8 foram batidos aqui em Quixadá. Mas ninguém valoriza isso. Ninguém dá valor a isso. Eu estou falando às autoridades. Então nós precisamos questionar. No podcast nós questionamos a imprensa, porque nós precisamos também cortar na carne. O nosso papel de imprensa. Por que é que nós não divulgamos as coisas positivas da nossa cidade? Da sua cidade, da minha cidade, do Sertão Central? Por que é que nós não divulgamos as coisas do Sertão Central como uma forma, e vocês estão fazendo isso muito bem, eu quero parabenizar vocês, porque eu sempre tenho dito que vocês aí da Sertão TV e do Grupo Maior, vocês fazem um belo trabalho de comunicação na região. Para mim é o melhor da região, e não menosprezando os demais, mas vocês são os melhores da região. Os melhores profissionais, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, eu acompanho a programação de vocês. Então, por que é que a minha imprensa do Sertão Central não se junta para divulgar as coisas positivas do nosso Sertão Central, fazer a nossa região ficar grande, como o Cariri é, a região norte, a região sul, elas se juntam, a região do Cariri, a região do Sobral, a região norte. Então, eles se juntam e fazem um trabalho exemplar e que nós precisamos divulgar as coisas positivas da nossa cidade. Divulgamos, o podcast levantou temas como a agricultura familiar, os nossos trabalhadores rurais que fazem um belo trabalho. Levantamos, aqui nós somos 5 grandes universidades. O que é que essas universidades estão fazendo em prol do desenvolvimento de Quixadá? É só egressos de alunos? Falta alguma coisa a mais. Nós estamos questionando as universidades. As universidades têm que dar sua contribuição, não só a Quixadá, mas ao Sertão Central. A contrapartida delas. Então é isso que muitas vezes incomoda as autoridades, quando a gente está fazendo um trabalho de seriedade, levantando temas que eles sabem que existe, eles sabem que precisam desenvolver, mas não desenvolvem, não colocam em pauta nas suas prioridades nas prefeituras. Olha, você ia falando, Vanderlei, vinha um montão de coisa aqui na minha cabeça, porque muitos dos problemas que você também destacou aí, a gente também tem uma realidade muito próxima aqui no Quixeramobim. Essa história de mandar a viatura para cima e para baixo, falta uma coisa aqui. Aqui, por exemplo, não tem a delegacia. Aí o cabo é preso em flagrante aqui, pela polícia.
Aí vai para o Quixadá. Aí quando chega lá tem que fazer o exame, volta para o Quixaramubim. Aí tem que ir para a audiência de custódia, vai para o Quixadá, vai para Ibicuitinga, volta da Ibicuitinga, fica preso, fica no Quixadá, vai não sei para onde. Quanto tempo essa viatura e combustível não foi gasto com esse preço para cima e para baixo aqui na região? Assim, é um negócio complicado. Ô Vanderlei, assim, a realidade desses municípios e o perfil, eles são muito parecidos. Mas na sua opinião, hoje, qual é o principal, vamos dizer assim, a principal coisa boa que existe no Quixadá e o principal gargalo da cidade que precisa melhorar, na sua visão, hoje? Olha, eu acredito que a minha cidade, se ela desenvolver o turismo na minha cidade, certamente a cidade vai crescer e vai crescer a região. Porque aqui nós temos um santuário belíssimo, que se fosse na Europa, nós teríamos aqui 1 milhão de pessoas. Basta você ir ali a Canidé, que tem a estátua do nosso São Francisco, que leva 300, 400, 500 mil pessoas para lá. Você vai no Juazeiro do Norte, você tem o Padre Cícero, que leva 400, 500. Aqui a Rainha do Sertão é um santuário belíssimo, não importa qual é a sua religião, é um santuário belíssimo que poderia exatamente ir. Semana passada, só para ilustrar, semana passada tinha 35 ônibus aqui em Quixadá, lá no santuário. 35 ônibus, cerca de 1.800 pessoas. E ninguém me contou. Eu fui lá, contei os ônibus e fui lá e botei nas redes sociais. 1.800 pessoas. A prefeitura sequer deu notícia do que aconteceu nesse intervalo de 1.800 pessoas que andou na minha cidade. Então, Quixadá, o turismo poderia ser alavancar o desenvolvimento de Quixadá e região, porque nós poderíamos estar linkando com as outras cidades do Sertão Central. Agora, nós precisamos melhorar essa parte política da nossa cidade. Muitas vezes a gente não conserta os problemas da cidade porque eu vou me preocupar agora, já daqui a 4 anos, para que a gente possa se reeleger. Ao invés de estar resolvendo os problemas, eu tenho dito aqui abertamente, em emissora de rádio e rede social, tem que entrar um prefeito aqui na minha cidade, em Quixadá, na terra dos monólitos, que diga assim, eu não quero ser mais eleito, mas eu vou ajeitar a cidade, eu vou consertar a cidade, porque nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos, é como eu disse, a minha angústia é porque há 50 anos atrás, eu tive que ir embora daqui porque não tinha emprego. 50 anos depois, eu estou mandando os meus 2 filhos embora todo dia, vá-se embora daqui porque também não tem emprego. Então, significa que nós temos que mudar muita coisa para que nós possamos ter a minha cidade, a sua cidade, o Sertão Central. Agora, eu faço um apelo aqui, aproveito, que os prefeitos de todo o Sertão Central, todos, o meu da minha cidade e de todos do Sertão Central, se juntem, dê as mãos, vamos buscar, nós somos aqui mais de 500 mil pessoas aqui na região, vamos se juntar para que nós possamos fazer que a nossa região se desenvolva, pelo bem de todos nós, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem das as futuras gerações. Nós precisamos deixar alguns legados antes de a gente partir desse mundo. Nós precisamos deixar com que vocês aí da Sertão TV, vocês estão fazendo uma imprensa magnífica. Eu estou aqui parabenizando vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho belíssimo na minha região. Ao passo que a minha cidade tem também grandes empresas de comunicação, mas deixa muito a desejar. Em outras cidades também deixa muito a desejar. Então nós precisamos acabar com terminou a eleição, desmanque os palanques e vamos cuidar da cidade. Isso eu digo todos os dias aqui para o meu prefeito, para o meu vice-prefeito, para os meus vereadores. Nós precisamos. O podcast, só lembrar que o podcast de Frente com a Imprensa está fazendo uma coisa inédita. Depois que acaba um debate sobre um determinado assunto, vai e gera 2 ofícios. O primeiro ofício, ele vai para o presidente da Câmara Municipal de Quixadá, pedindo a ele uma audiência pública para aprofundar e debater o assunto que foi do podcast. O outro ofício vai para o senhor prefeito, pedindo a ele atitudes, ações concretas para melhorar ou corrigir os erros daquele assunto. Mas, por incrível que pareça, nós estamos prestando uma assessoria de graça para as autoridades. E, curiosamente, nós já entregamos 10 ofícios de 10 programas, que foi a primeira temporada, para a Câmara Municipal fazer audiência pública. E até agora, o presidente da Câmara Municipal de Quixadá, eu já estive pessoalmente com ele, pedindo a ele, rogando que ele coloque isso em prática, ele simplesmente faz ouvido de mercador e não coloca em prática, porque nós estamos pedindo para debater
o desenvolvimento de Quixadá. Eu não estou pedindo nada para mim, não estou pedindo nada para a minha cidade, estou pedindo para a cidade, para as futuras gerações. Então, curiosamente, você vê um podcast que está prestando um relevante serviço, que nunca ninguém fez isso, mandar ofício pedindo o passo 2 do podcast, mas lamentavelmente nós não temos um retorno satisfatório. Mas nós vamos insistir, água mole e pedra dura, quanto bate até que fura. Então eu quero aqui, mais uma vez, dizer que vocês estão de parabéns, porque eu vejo vocês falando do turismo, eu vejo vocês falando da educação, eu vejo vocês falando da cultura, dando voz aos quixerambuenses, eu vejo vocês fazendo tudo isso, aí da terra de Antônio Conselheiro, vocês fazendo esse trabalho. E eu fico aqui realmente um pouquinho de inveja, não é uma inveja boa, de vocês, porque a imprensa de Quixadá precisa também aproveitar e aprender um pouco com a Sertão TV. Ô Vanderlei, entrando um pouquinho sobre política e falando um pouquinho sobre essa conjuntura para o ano que vem, a gente sabe que já está todo mundo se preparando para a eleição do ano que vem, já está, vamos dizer assim, né, todo mundo com a sua pré-campanha muito bem estabelecida, e ao que tudo indica, nós vamos ter um cenário muito parecido das disposições de nomes do ano que vem da eleição de 2020. Vide o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, naturalmente vai buscar a reeleição, e o ex-prefeito Hilário Marques já está se reunindo, a gente já consegue ver os movimentos de se reunindo nas comunidades e tentando aí de alguma forma também já se colocar no nome. E a gente pode ver essas duas figuras que tiveram um duro embate em 2020, que Ricardo saiu vencedor, agora em 2024. E aquela peça coringa, que é o deputado Osmar Baquites, que antes apoiava Hilário Marques, agora está muito mais propenso a apoiar Ricardo Silveira. Como é que você vê essa conjuntura para 2024? Vai ficar de novo essa disputa entre Ricardo e Hilário aí em Quixadá? Olha, hoje, se fosse hoje, essa disputa já estava definida. Mas eu acredito que vai haver uma grande mudança com relação a essa história. E a política, ela é muito curiosa, né? Ela sai muito do plano da vida cotidiana das pessoas. Porque o Osmar, por uma época, era contra os Silveiras, porque eles acusaram ele de ter estourado as emissoras de rádio, e depois ficou com o Hilário. Agora ele já não está mais com o Hilário, agora já estão com os Silveiras, que é o atual prefeito. Então essa história da política, ela é muito curiosa para mim, para o meu entendimento, de humilde entendimento. Nós temos uma visão que nós precisamos mudar a cidade, mudar a política dessa cidade. Essa política de conveniência, essa política que todo mundo só quer realmente pela sua vaidade ou se perpetuar no poder, nós precisamos ter uma mudança. Automaticamente o Hilário Marques deverá ser candidato, o Ricardo vai para a reeleição. Mas eu gostaria que surgissem outras vozes, outros nomes, como aconteceu há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Aconteceu que apareceram 5 candidatos. É importante que a sociedade participe do processo eleitoral. É importante que outras lideranças políticas venham a acontecer. É importante a gente sair da mesmice. É importante a gente sair, porque quando você tem as mesmas pessoas vão fazer as mesmas coisas, então a cidade não cresce, não se desenvolve, e é importante que haja uma mudança radical. Eu sempre prego por isso. Fico torcendo que apareçam novas lideranças na minha cidade. Fico torcendo que nós possamos realmente, se esses mesmos atores que hoje aparecem na política da minha cidade, se eles acordassem para todos esses temas que nós estamos debatendo no podcast, por exemplo, o turismo, desenvolver o turismo, qualquer um deles, não interessa qual partido deles, para mim é indiferente partido, e que ele pudesse desenvolver o turismo para gerar emprego para a cidade, gerar renda para a cidade, gerar desenvolvimento para a cidade. Isso é que era importante. Mas parece-me que isso, em 153 anos, nenhum deles realmente apostou em desenvolver o turismo, que é o nosso forte. Nós temos outras áreas que somos fortes. Se eles realmente abraçassem as causas em nome da sociedade, em nome do povo, em nome das futuras gerações, em nome dos nossos filhos, que eles necessitam de ter uma vida melhor. Então, isso seria interessante. Agora, eu vou esperar um pouco mais as coisas acontecerem, porque aqui atualmente em Quixadá não tem oposição. A oposição aqui realmente está calada demais. Aí tem duas coisas, ou
estão esperando que aconteça algum fato para que possa se manifestar, porque a oposição deveria ter feito do jeito que o Ricardo Silveira fez com o Hilário. O Ricardo Silveira, as suas mídias, fizeram 24 horas durante 8 anos em cima, fiscalizando em cima. O Ricardo hoje está com 3 anos de prefeitura e não tem nenhuma fiscalização por parte da oposição. Então, a oposição caladíssima aqui em Quixadá. Então, a gente fica preocupado, porque a cidade não vamos ter um desenvolvimento como eu sonho. É o meu sonho pessoal, como cidadão, como uma pessoa que nasci e me criei nessa cidade, e que eu desejaria que ver as futuras gerações melhor do que a minha geração, que sofreu bastante. Ô Vanderlei, a gente sabe que, além do executivo, o legislativo ele presta um papel importante nas discussões de temas que são, claro, que tocam muito na realidade do povo quixadaense, do povo quixaramobirense e tudo mais. Olha, eu conheço, assim, um pouquinho de um distrito aí da zona rural de Quixadá, e toda vez que eu vou lá na Vaz da Onça, lá no Rabo da Cata, eu fico triste, porque em pleno século XXI há comunidades, há casas, residências, pessoas que infelizmente não têm um banheiro, não tem água na torneira. Para pegar água tem que vir da cisterna, que tem que vir do carro-pipa, que tem que vir não sei o quê. Mas será possível que em pleno século XXI não há dinheiro suficiente que leve água encanada para uma comunidade tão perto da cidade, rapaz? Na beira da pista, ali no Quixadá. Eu sempre me indignei com isso. E isso parte muito das discussões dentro da Câmara Municipal. Isso é para ser feito pelo vereador. E aí a minha pergunta vai no sentido: você acredita, Vanderlei, que em 2024 a Câmara de Quixadá possa ter uma renovação para que esses temas tenham mais pujança na casa do povo? Olha, eu não vejo a luz no fundo do túnel, eu não vejo. E vou explicar outra coisa que você falou também na Vaz da Onça. A Vaz da Onça poderia ser um grande distrito, porque lá tem várias minas de pedra, que poderia realmente servir de geração de muitos empregos ali na Vaz da Onça. Você falou com relação às casas, tem muitas casas de taipa, e também sem banheiro, sem tudo isso. Olha que curiosidade, o prefeito de Quixadá atual, ele foi superintendente da FUNASA. E quando eu estava lá no Sistema Monólitos, lá na mídia dele, eu cobrava do seu Hilário Marques uma posição para que ele pudesse bater na porta da FUNASA, que é uma instituição que realmente resolve esse problema de casas de taipa, e batesse na porta dele. E o Hilário, por questão política, não fez isso. Hoje, o prefeito de Quixadá é o ex-superintendente da FUNASA. E até agora não existe nenhum projeto com relação a acabar com as casas de taipa, que é uma maior vergonha que nós, no pleno século que nós estamos vivendo, é uma maior vergonha para todos nós, para toda a sociedade. Você ainda ter casa, o pessoal morando em casas de taipa, como fosse um João de Barro. Então, isso é um absurdo para uma cidade de 90 mil habitantes. Então, mas veja só, quando se está fora da política, se sabe resolver todos os problemas. Quando se está dentro na cadeira de um prefeito ou de uma Câmara Municipal, você não sabe resolver mais. Tudo é mais difícil. A Câmara Municipal de Quixadá, eu estou citando um exemplo para você. O podcast de Frente com a Imprensa já protocolou 10 ofícios pedindo audiência pública para debater a cidade, debater o que tem de necessidade para todos nós. E simplesmente eles fazem ouvido de mercador, o presidente da Câmara, o senhor Luiz Neto, faz o ouvido de mercador e simplesmente não está nem aí para debater os problemas da cidade. E às vezes você vê, como eu já fui várias vezes na Câmara Municipal, olha que vergonha. Eu pago taxa de iluminação pública, você paga também. Todos nós pagamos taxa de iluminação pública. Então eu não preciso pedir favor a prefeito ou a vereador para botar uma luz no poste. Porque eu já paguei antecipado a taxa de iluminação pública, que é exatamente para fazer isso. Aí eu vejo na Câmara Municipal um requerimento para botar uma luz no poste, não sei o que mais. Olha que coisa absurda. Um vereador que ganha R$7 mil pedindo um requerimento para botar uma luz no poste ao prefeito. Se eu já paguei antecipadamente essa luz no poste, se a taxa de iluminação pública é para exatamente repor essas lâmpadas, mas você tem a Câmara Municipal debatendo esse tipo de coisa. O requerimento em votação, aí eles vão votar um requerimento pedindo a luz no poste.
Todos os anos a gente pede um requerimento para botar, para uma máquina passar numa estrada, assim, assado, tal. Todo ano a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E os problemas sérios da cidade, por desenvolvimento, para a criação de empregos, para a criação de uma nova cidade, uma nova geração ter uma vida melhor, não se discute, não se debate. Então a Câmara Municipal, ela não só a minha Câmara Municipal daqui, como qualquer outra Câmara Municipal, elas são representantes do povo, representante de uma sociedade, precisa realmente acordarem, e nós, sociedade, não podemos aceitar aquela famigerada a expressão que eu sempre escuto nas câmaras municipais. Fulano de tal é da base aliada do prefeito. Vereador não foi eleito para ser de base aliada de prefeito. Vereador foi eleito para defender o povo. Quando o vereador é da base, a famigerada, eu chamo até famigerada, base aliada de prefeito, ele simplesmente, a população deveria rechaçar essa história, porque ninguém, vereador nenhum, era para defender prefeito ou ser contra prefeito, era para defender o povo, defender os projetos que fossem importantes para a cidade, do prefeito ou da própria iniciativa da Câmara Municipal. Mas você tem, aqui na minha cidade, cerca de 12 vereadores, são 17, 12 vereadores é da famigerada base aliada de prefeito. E isso, quando a gente fala isso nas emissoras de rádio, a primeira coisa que fazem os vereadores ligar para os donos das emissoras de rádio, ligar para os diretores de emissora de rádio, para poder tirar. Eu era da Meu Norte, todo dia tinha telefonema lá para o Piauí, que a Meu Norte é do Piauí, todo dia tinha lá telefonema para o pessoal, rapaz, tira esse cara do ar, rapaz, tira esse cara do ar, porque eu cobrava, não para mim, eu não cobro nada para mim. Nada, eu cobro para a cidade. Eu sou muito demandado pelo povo. O povo me procura bastante, querendo que eu possa ser a voz dessa população. Nem tudo eu posso fazer, porque muitas vezes a gente não tem braço suficiente para abarcar todas as demandas. Mas, à medida que eu posso, à medida que eu tenho disponibilidade, eu estou cobrando a Câmara Municipal, estou cobrando o senhor prefeito, estou cobrando o senhor vice-prefeito, que todos nós esquecemos do vice-prefeito, e o vice-prefeito ganha dinheiro tal qual ganha o prefeito, e nós precisamos cobrar, e não podemos esquecer essa figura chamada vice-prefeito, e aqui eu cobro. E quando eu cobro, aí a gente é persona não grata, porque você está cobrando, porque você está sendo a voz da cidade, você está sendo a voz do povo que está sofrendo. Eu digo sempre, o meu slogan é sempre esse, Quixadá é uma linda cidade, porém sofrida e maltratada, mas é a minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu quero ver um dia desenvolvida. Pode ser, eu sempre até complemento, eu digo que eu não vou alcançar, mas eu estou plantando uma semente. Pode ser que os meus bisnetos alcancem Quixadá desenvolvida. Vanderlei, já agradecendo aqui a sua participação e o tempo disponibilizado nesse feriado para você conversar aqui com a nossa audiência. Para fechar aqui, última pergunta, vai ter Natal dos Garis esse ano? Opa, isso com certeza absoluta. Nós, inclusive, começamos essa ação social, para você entender. Eu estava na emissora de rádio e simplesmente chegou 3 garis, isso há 10 anos atrás, chegou 10 garis e começaram a chorar lá na emissora de rádio. Eu fiquei até pasmo porque os caras queriam falar comigo e de repente começaram a chorar. E disseram para mim, Vanderlei, eu estou com fome. A minha família, eu tenho 8 filhos e os meus filhos ficaram tudo em casa sem comer. Não tem um pedaço de bico de pão. E eu me senti tão naquele momento, tão tocado, que naquele momento eu fiz uma campanha na hora na rádio, consegui algumas coisas e fui deixar na casa de um deles. E porventura, quando eu cheguei na casa deles, tinha 8 filhos, numa casa de taipa com 8 filhos. Quando eles me viram chegar com as cestas básicas que eu consegui, você não imagina a alegria. Teve um menino até que chorou, porque não tinha nada o que comer naquele dia que eu cheguei lá por volta de 10, 11 horas da manhã. Não tinha o que comer. E isso foi por volta de uma época de setembro, outubro, mais ou menos isso. E eu jurei para mim mesmo, naquele dia, eu tive aquela situação. Eu tinha uma vida relativamente boa, e tenho, graças a Deus. E eu jurei para mim mesmo que até o final da minha vida, eu vou fazer o Natal dos Garis. E comecei a fazer o Natal dos Garis. Depois eu incluí os coveiros, que é uma outra categoria importante da sociedade, mas porém também esquecido por todos nós. E eu incluí os coveiros. Este ano nós estamos incluindo mais um grupo da sociedade esquecido, que são os recicladores. Então vai ser o 9º Natal dos Garis, coveiros e recicladores.
Espero poder realmente contar. Eu até agradeço, vocês foram um ano passado, filmaram, fizeram uma reportagem sobre o assunto. Espero contar com o apoio de vocês para que nós possamos dar a nossa contribuição. É uma simples contribuição que nós podemos fazer com aqueles que são esquecidos pela sociedade. Nós, sociedade, nós somos muitas vezes duro com o nosso coração. Nós precisamos. Tem uma frase bíblica que diz o seguinte: a fé, ela é morta sem obras. Então nós precisamos contribuir de alguma forma. E eu encontrei essa forma. E vou fazer até o final da minha vida. Até eu morrer. Então os meus filhos não têm a obrigação de continuar. Eu digo a eles que continuem, mas eles não têm a obrigação, que a promessa é minha. Porque eu jurei para mim mesmo isso. Então, mesmo doente, mesmo acamado, seja o que for, eu vou fazer, porque eu acho que eu preciso dar minha contribuição, de alguma forma, aos meus irmãos mais simples, mais carentes da minha cidade. E que isso também sirva como exemplo para que a gente possa ter iniciativas espalhadas também pelo Sertão Central. Parabéns de antemão pela iniciativa e conte sempre aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela participação, Vanderlei, e até a próxima.